Paz Deus, graças e paz, irmão da CCB, Jonas. Amém. Por enquanto. Por enquanto. Tenho muito. Nunca entrei numa live na minha vida, né? Mas só antes do irmão concluir, só para falar para os irmãos. Eu disse que o tema é livre, né? Eu entrei assim porque eu queria conversar a respeito da remuneração salarial de membros da congregação. É isso que eu tenho para falar. O que eu queria falar, assim, eu fui porteiro na congregação do Brás, trabalhava na portaria Ipanema, né? Então eu era um funcionário da congregação, na parte da segurança. Concordo plenamente com o que o irmão está falando. Absolutamente correto, sou a favor, né? Não somente no Brás, mas que todas as regionais, né, que são grandes, que exige ali uma atenção maior. Então é uma oportunidade de uma porta de trabalho que está abrindo para qualquer pessoa. Eles aproveitam para pegar os membros da igreja, no caso, e como funcionário, como o irmão falou, com todos os direitos, com todos, né, benefício que um trabalhador necessita. Sou a favor, trabalhei lá, não tenho o que reclamar da organização nessa parte, né? Agora, a respeito, o que eu gostaria de falar, por que eu entrei na live? Porque tem muitos irmãos, principalmente a Irmandade aí, que não têm acesso a essas informações e eles levantam lá e generalizam que lá na congregação não tem salário. Então eu gostaria que a Irmandade ficasse sabendo que todos, no braço, eu estou falando da onde eu trabalhei, todos os funcionários, vou citar, como o meu irmão disse aí, os cozinheiros de semana, e de semana são cozinheiros que são remunerados. Todos que trabalham lá são membros da igreja, todos são membros assim, né, congregam. Então o que acontece? Porteiro, não sei se voltou, mas tinha telefonista, eram 2 telefonistas que elas eram remuneradas, motorista, comprador, setor de compra, já a parte administrativa, lá tem departamento pessoal e assim por diante. Então todos esses aí que trabalham lá são todos remunerados. A respeito desse bendito cartão corporativo, que agora existe, naquela época não me lembro, porque eu me lembro assim, que nós trabalhávamos na portaria, tínhamos acesso, recebíamos nas nossas mãos passagens aéreas, muitas passagens aéreas, que eles compravam, entregavam lá, nós levávamos ali na administração ou na sala dos diáconos, nós tínhamos esse acesso e levávamos lá, né? Quando foram fazer o salão de reunião dos anciãos novos, foi uma empresa terceirizada, mas provavelmente era uma empresa de irmãos. Então gira um negócio assim, ó, eu vendo, você compra, você distribui, entre todos, tá entendendo? Então geralmente o que roda lá dentro é assim, um fabrica, o outro compra, o outro vende. Então tudo entra ali. Então tem uma porta aberta para a maioria dos que prestam serviço lá, material de construção, ou seja o que for, geralmente são de irmãos. Agora, esse cartão corporativo, como o irmão falou, e todos nós aqui sabemos como é que funciona, eu acho totalmente errado, sou contra tudo isso aí, sou contra isso eu estou dizendo na parte de salário, grana. Então eu sou totalmente contra, não sou a favor dessas reuniões que não virem nada, que todo ano é a mesma coisa, o pessoal está enchendo o linguiça aí, não vira nada, não melhora nada, não traz benefício para o povo. Então eu acho um absurdo, porque eles têm todo esse acesso ao dinheiro que é nosso, do povo, e quando se vai fazer um atendimento aí em certos lugares, né, de certas pessoas, na parte social, que é a piedade, existe uma burocracia muito grande, que a pessoa tem que ter mais de 1 ano de batizado para poder receber um auxílio, uma ajuda, né? E eles não poupam o nosso dinheiro para essas viagens que fizeram aí, onde o irmão William mora, nos Estados Unidos, foram lá para sentar os irmãos, porque não concordaram que eles queriam se desmembrar, entre aspas, de não ficar pegando o sistema brasileiro para aplicar nos Estados Unidos, porque se eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. Então eu tenho que, né, eu tenho que dançar conforme a música no lugar que eu estou. Então o que eu quero dizer é, esses dinheiro aí que estão gastos, que é um absurdo passagem, eles não ficam em qualquer lugar, eles ficam em hotel caro, eles gastam, entendeu? Então o que eu quero dizer assim, para a Irmandade entender, eu sou uma testemunha, se vocês quiserem uma outra live, eu mostro a minha carteira profissional, o registro que eu tenho de lá, a carta de apresentação quando eu saí que me deram, então eu posso falar para os irmãos, porque eu vivi lá dentro, convivi lá dentro, sei como é que funciona o sistema, mas na nossa época não tinha conhecimento desse cartão corporativo, que na verdade isso aí veio alguns anos para cá, que apareceu aí para a Irmandade saber. Mas o que eu quero falar também, independentemente só desses cartão corporativo, cada regional ela tem um administrador. Os administradores também são remunerados, o dinheiro vai na mão deles, tá? Almoço, lá em São Paulo, almoço, churrascaria, tá? É gasto absurdo. Então eu não concordo com isso, porque se você come ovo frito e está sentado lá no banco, o que está lá na frente também tem que comer. Você está entendendo? Porque não pode ter um jogo desigual em todos os sentidos. Então eu não concordo com isso. Eu sou a favor de um homem que trabalha para Deus, entre aspas, que trabalha para o Senhor, a vida dele é dedicada à igreja, o pastor, no caso, o Senhor que cuida do rebanho, mas que esteja
24 horas à disposição do povo. Se você precisar do povo, você liga lá e vai lá dar uma assessoria, um conselho, uma visita para enfermo. E assim, então ele quando se dedica a vida dele com a igreja, o povo, a igreja é o povo que eu falo, ele tem que ter um amparo, ele tem que ter condições de ele se manter. Agora esses irmãos que no nosso ver, nos últimos tempos, viagem para lá, viagem para cá, reunião toda semana e não traz fruto nenhum, porque a única coisa que a gente vê dessas reuniões agora é coleta, é dinheiro. Agora tem QR Code na parede, QR Code que você leva para casa, coleta de intenção, certo? Tá faltando passar o coador na igreja. O resto já está tudo lá e a Irmandade não tem que pagar por isso. Então eu concordo com os irmãos, gostaria de simplesmente falar essa parte. Para a Irmandade ter certeza do que eu estou falando, a Irmandade ter certeza. E na congregação existe remuneração, pessoal da administração que está no Brás, como a matriz, aí, quer dizer, a matriz do Brás, tem outras que não são remuneradas, mas a matriz do Brás, aonde eu vivi, irmão, onde eu convivi, eu posso falar para os irmãos que a maioria, a não ser os que são ali, que vai depois do trabalho, que dá uma assessoria na administração, assim por diante, os que fazem segurança ali nas assembleias e assim por diante, não são remunerados. Mas os que estão lá dentro são remunerados. Dentro da congregação do Brás, há muitos anos atrás, nós tínhamos carpinteiro,